para essa primeira live do Novos Mensageiros. Tem que comemorar, né? O pessoal tá entrando. Aí, ó. Bem-vindos, pessoal. Tá ótimo o áudio? Vocês conseguem escutar a Carol? Vamos testar. Olá, testando. 1, 2, 3. Ó, que maravilha. Ai, que bom, que bom. Ó, já estamos com 7 espectadores. Que alegria, né, Carol? A gente vê esse projeto ganhando essa dimensão. Sim. Saindo um pouco dos conteúdos mais estáticos. E agora a gente começar a interagir mais com o pessoal mesmo. Conversar um pouquinho mais com vocês. Que bom, gente. Espero que vocês estejam gostando das publicações. Que esteja tocando o coraçãozinho de vocês de alguma forma, né? E eu vejo também, né, Carol, como o início dessa interação para que a gente possa até mesmo melhorar os nossos conteúdos. Com certeza. Pegar o feedback do pessoal, que novas dúvidas o pessoal tem para novos conteúdos, né? Olha só. Mas vamos lá então, pessoal. Enquanto mais pessoas vão entrando aí, o objetivo hoje é a gente discutir um pouco mais as perguntas do Livro dos Espíritos. A gente vai trazendo aqui perguntas, respostas. E a gente vai discutindo um pouco, né, Carol? Isso Um pouco da nossa visão, um pouco de como que a gente pode aplicar no dia a dia, o que a gente vem enxergando. Compreender um pouquinho mais o espiritismo, né? Da onde que vem as informações, como, quando que vem as informações, né? Então, pra gente ter essa noção, né? Porque a informação tá aí, mas as fontes, né? Não falamos nada sem as fontes. Com certeza, e trazer essa base por trás desses conteúdos nossos é o que dá a seriedade para esse estudo. Né? Sim, com certeza. O espiritismo ele traz essa questão da ciência, né, junto aí com a gente para a gente ter raciocínio, ter aquela fé raciocinada, né? E Allan Kardec aí foi um dos nossos precursores, precursores aí que trouxe toda essa base pra gente, tanto que nas obras dele a gente vai vendo, né, aos pouquinhos, o quanto ele tomou muito cuidado com tudo, né? Então, as informações. E eu vejo que é até bacana comentar um pouco o pessoal, né, Carol? Sim. A questão desses pilares do espiritismo, né? É. A gente trazer esse olhar da ciência, esse olhar da religião, filosofia. Eu acho que é um ponto que dá fundamento para a nossa discussão, né? E o fato do Kardec ser um cientista, pessoal, isso acho que traz mais fundamento ainda do que a gente está trazendo, né? Não, foi perfeito. A época em que tudo começou a acontecer, para que despertasse nele esse interesse dele buscar, entender o que estava acontecendo, né? Então, essa seriedade foi numa época em que os cientistas estavam ali descobrindo muitas coisas, né? Então, tudo é perfeito, né? A gente vai percebendo isso. Muito bem desenhado. Maravilha, então. Para começar, então, pessoal, acho que a gente vai começar com um trecho, né, Carol? Do livro Vinha de Luz. E depois a gente parte para essa discussão do Livro dos Espíritos. Aí a gente explica um pouquinho melhor sobre o Kardec. Verdade. Eu também. Perfeito. Então, pessoal, antes da gente iniciar as perguntas, a gente sempre vai trazer algumas reflexões do livro Vinha de Luz, que é do Emmanuel. Eu tô com um livrinho aqui na mão. Tem essa edição que é menorzinha, mas tem um livro maior. Tem também, né, acho que dá para encontrar pela Federação Espírita Brasileira. Lá no site deles também tem disponível. E aqui o Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, ele traz várias reflexões. E a primeira é sobre Brilhe Vossa Luz. É uma menção ao leitor, né? Ele traz aqui pra gente. Eu vou ler um pouquinho, aí a gente inicia, só pra gente se conectar. Então, quem quiser fechar os olhos, né? Pensar já na espiritualidade, agradecendo, pra gente poder iniciar. Brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos e o homem busca emoções. Mas ainda, mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inverterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras.
atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições que sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entendiou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de qualidade eterna, foram escritas páginas desse livro despretensioso. Dentro dele há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia e usina lhe fornece. Ofereçamos a mesma instrumentalidade de vossa vida dos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel. Amém? Muito linda a mensagem, hein, Carol? Que assim possamos, brilhar a nossa luz todo dia um pouquinho. A gente pode, a gente é capaz, Nosso potencial, a gente ainda desconhece, Carol? O impacto que a gente pode trazer. E começando com essa mensagem, até para quem está entrando agora, o objetivo desse nosso bate-papo é trazer um pouco mais esse olhar de ciência, esse olhar de discussão em relação à doutrina, trazer um pouco do contexto do Livro dos Espíritos. E a Carol começou com esse trecho do Vinha de Luz, até para a gente sintonizar um pouco mais, Carol? Se conectar. Para quem, até mostrar pro pessoal, quem tiver interesse, é do Emmanuel, olha só. Mentor de Chico. Ele psicografou vários livros, E esse aqui é um dos. Aí tem o Vinha de Luz, é uma sequência. Vinha de Luz, Pão Nosso. Então tem vários que traz ali basicamente as passagens de Jesus e depois Emmanuel vem comentando essas passagens. Realmente é um livro ótimo para ler todos os dias, ali quando acorda, antes de dormir, pra gente refletir. São mensagens que tocam mesmo, Sim. E até eu acho que mais pro final da live, ou talvez numa próxima live, a gente pode compartilhar com o pessoal essa sequência, Carol? Sim, com certeza. Para que o pessoal possa seguir essa linha de raciocínio, esse estudo. Tem bastante coisa interessante. Tem, muitas reflexões. Perfeito, então, pessoal. Vamos então agora para o Livro dos Espíritos. Gostaria de trazer um pouco do contexto em relação ao Kardec. Eu vou abrindo aqui também, mas se vocês já quiserem compartilhar com o pessoal. Então, gente, basicamente, quem que é Allan Kardec? Para quem não conhece, ele foi um cientista lá no século XVIII, mais ou menos. No século XVIII. E ele era um professor, ele era muito estudioso, ele fazia parte da academia ali de ciência, da época.
Essa época era uma época que estavam descobrindo muitas coisas, então ele sempre participava de reuniões científicas. Era um avanço científico muito grande naquele período. Né? Eles estavam descobrindo muitas coisas, assim, né? E o nome verdadeiro dele é Hippolyte, é sempre... É complexo, né? Hippolyte Léon Denis Rivail, é isso mesmo? Isso, Rivail, isso mesmo. Rivail, olha só. Pronunciar. Esse é difícil. Isso. E aí ele começou os fenômenos na época estavam acontecendo, né? Poltergeist, muitas coisas, mesas girando. Ele falou, mas como que uma mesa vai? Flutuava, né? Flutuava, isso. E ele não acreditava muito a princípio, porém ele foi convidado, né, a começar a participar de reuniões que realmente tinham aquilo acontecendo. E para ele pensava, uma mesa não pensa, como que vai girar, né? E aí a partir disso ele começou a fazer estudos, começou a buscar mais, entender o que estava acontecendo. E aí a partir disso veio-se todas as obras aí que ele trouxe. Então foi um estudo, mas ao mesmo tempo para ele também compreender, porque ele era cético, ele não acreditava em nada. Então imagina, né? E para ele enxergar, por exemplo, uma mesa flutuando, né? Ele fazia todas as análises científicas para identificar se aquilo era uma fraude ou não e de que forma aquilo está acontecendo, qual que é a causa primária desse fenômeno, né? Então, muitas dúvidas que muitas vezes a gente tem sobre essa realidade, ele fez nesse livro, que é o Livro dos Espíritos, e ele traz ali, gente, várias perguntas. E aí, porque Allan Kardec, né? Ele veio esse nome para ele, conforme ele foi trabalhando nisso, ele soube, através dos espíritos, que esse nome foi o nome de uma encarnação dele, na época dos druidas ainda, né? Que eles eram mestres, né? Então ele tinha esse nome de Allan Kardec. Aí deu-se o pseudônimo de Allan Kardec. Então, o Hippolyte Denisard Rivail, Isso mesmo. acho que é assim, ele é o professor. Então, se você for pesquisar por este nome, você vai ver todo o currículo acadêmico dele. Então, o que ele fazia, né? Tudo, que ele era um professor. E se você procurar Allan Kardec, você vai ver todas as bases do espiritismo. E não é por acaso que deram esse pseudônimo, né? É bem mais fácil de lembrar Allan Kardec, né? Do que esse nome francês aqui, né? E só uma observação até, você pode me corrigir, Carol, se estiver equivocado, mas é interessante ver esse movimento, de que ele começou a identificar, por exemplo, batidas na mesa, batidas na madeira, e ele tentava entender essa sequência aqui, ela está querendo trazer uma mensagem. Então, primeiro ele até fez ali uma correlação com o alfabeto, né? Para começar a formar as palavras, depois foi falando com médiums. E o mais interessante é que ele foi aplicando essa metodologia científica em diferentes lugares nesse mesmo período e a resposta, o padrão era sempre o mesmo. Era sempre o mesmo, era sempre. Tinha uma linha assim, tem... Então, com as perguntas que ele fazia, ele não fez só uma vez em uma reunião com aqueles mesmos médiums. Ele foi indo de lugares em lugares e fazendo as mesmas perguntas, as mesmas reflexões e eram as mesmas respostas. Então sempre encaixava. Metodologia científica mesmo. Ele trouxe muito isso, porque na época tinha, né, os charlatões que a gente chama. Sim. Então tinha aquelas pessoas que utilizavam desses fenômenos para ganhar dinheiro, para, né, fazer apresentações, só que não era real, eles faziam, né, técnicas mágicas, não sei o que. Já viu o pessoal com fio? Dava um jeito para enganar a plateia, né? Então por isso que ele até verificava. Assim. Ele olhava embaixo. Ele era uma das pessoas mais céticas em relação a esses fenômenos que a gente pode pensar. E ver que ele, com esse estudo sério, com essa metodologia, ele criou tantas obras, isso pra gente traz um certo alívio, né, Carol? Porque aí a gente vê que tem um fundamento, não é do além. Né? Então a gente vê que ele teve muito cuidado. Tanto que quando a gente pega as obras, as introduções, tudo, ele toma muito cuidado. Explicar da onde que vem, da onde que surge, os termos que até alguns termos que nós utilizamos dentro do espiritismo, ele fala muito isso. Sim. Então ele traz essas reflexões, ele é muito cuidadoso com tudo isso. Então é muito gratificante. Vai ser muito rico esse nosso estudo, né? Esse nosso bate-papo. Eu espero que vocês gostem, gente, de verdade. E até contextualizando um pouco, pessoal, como que a gente vai fazer, né? A gente pensou inicialmente começar com 10 perguntas de cada capítulo e a gente vai discutindo um pouco em cima de cada pergunta.
Aqui a gente tem 4 principais categorias no livro, né? As causas primárias, Isso. o mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Para a gente iniciar aqui, vamos começar pelas causas primárias? Vamos começar pelas causas primárias. Vamos lá. Quer que eu leia primeiro? Depois do próximo capítulo você lê. Pode ser. A primeira pergunta ela já vem chutando a porta, né, Carol? Tirando uma dúvida que a humanidade sempre teve e que até hoje a gente tem. O que é Deus, né? O que é Deus? Até se vocês quiserem, vão colocando aí nos comentários qual que é a visão de vocês. O que é Deus para vocês, né? Gente, eu acho muito bacana. Sabe o que eu acho bacana? É que ele... Lembra que eu falei que ele teve todo o cuidado, né? Sim. De colocar até as palavras onde que ele encaixar. Ele pensava em tudo. Ele sempre coloca no Deus infinito essa pergunta, que é Deus? Ele traz o quê? Verdade? Ele não traz o quê, quem é Deus. Ele traz que é Deus. Então ele já faz a pergunta, já não guiando tipo, para ser um ser, ser uma Um ser, algum objeto, alguma coisa, ele nem coloca esse artigo o. Né? Então ele toma muito cuidado com isso. O que é Deus? Aí a gente pensa, nossa. E até antes de responder aqui, pessoal, que está no Livro dos Espíritos, perguntas que vocês forem tendo aqui, o pessoal do projeto vai selecionando e depois, no final, a gente vai respondendo um por um. Então vamos lá. O que é Deus? A resposta é bem objetiva, bem simples, né? Mas bem complexa para a gente refletir. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só. Ponto. A gente acha legal. Quando a gente começa a ler, eu acho muito bacana porque os espíritos eles não ficam de rodeio, né? Quando a gente é porque assim, né? A gente não tem a capacidade. O que é a inteligência suprema? O que é uma causa primeira de todas as outras coisas? O que é isso? A gente não sabe, a gente não tem ideia. A gente não consegue compreender. Não. Então, eles são muito, nas respostas, eles são muito definidos ali. Isso é verdade. Coisa, ponto. É isso. Por enquanto é o que você consegue entender. Então, Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Olha só. A gente pode ver o que é isso. E a gente vê que a gente tem uma limitação, né, Carol? De compreensão. Ainda tem. E eu não sei se eles vão comentar na pergunta 3, mas existe uma limitação até mesmo na nossa linguagem, pessoal. Como que a gente expressa Deus com o conhecimento que a gente tem, com as limitações que a gente tem? E você definir que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a gente já está limitando, né? A gente já está definindo que Deus criou tudo, é a causa primeira. Ele é a faísca geradora, né? E que é uma inteligência suprema, que a gente não consegue ter compreensão do nível de inteligência. A gente sabe que o espírito mais puro que já passou na Terra foi Jesus Cristo. Sem dúvidas. E a gente sabe que o nível de compreensão, o nível de evolução de um ser como Jesus é incomparável. A gente ainda está muito longe de chegar nesse nível. E quando a gente separa que Deus ele é a inteligência suprema, eu acho que define bem pra gente qual que é o panorama de Jesus, de Deus, como isso vem funcionando. Então, muito bacana. É uma pergunta assim, que foi perfeita para iniciar, porque acho que até na organização eu consigo imaginar Kardec lá, assim, organizando com certeza. Tudo. Com certeza ele fez isso. Colocando em ordem as perguntas. Então, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando a gente conseguir compreender o que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas, ou seja, se a causa primeira de todas as coisas, ele já existia antes de tudo, já estava criado. Antes do tempo, né? Antes do tempo. É até difícil a gente imaginar algo assim, porque quando a gente tem muito essa discussão, né? Quem criou Deus? Esse é um ponto que bastante gente levanta. Mas eu acho que essa pergunta ela só é válida se a gente está considerando um Deus que precisa ser criado. Mas se ele é a inteligência suprema, se ele é a causa de todas as coisas, essa
Essa pergunta ela se responde, ele que cria, né? Ele que cria. Então eu não tenho dúvida que ele organizou mesmo essas ordens de perguntas. O que ele tinha mais curiosidade já Ele já foi. chegou chutando a porta, né? Ele já facilitou pra gente, ó. Se alguém já pensou, o que é Deus? E eu vou até abrir aqui, pessoal, no nosso chat, para conforme vocês forem mandando as perguntas, a gente vai abrindo aqui também. Mas vamos para a pergunta 2 então, né? Que se deve entender por infinito? Olha só. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Acho que a gente já pode emendar 3 Já. para refletir em cima das duas. E aí o Kardec perguntou: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E a resposta dos Espíritos foi a seguinte: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Olha só. E aí eles dão mais uma pincelada logo abaixo. O Kardec ele tentou, na visão que o Kardec tinha de infinito, de imensidão, de espaço, ele tentou encaixar isso no termo infinito, né? Então ele perguntou: o que se deve entender por infinito? A espiritualidade foi clara, que não tem começo nem fim, desconhecido. Perfeito. E aí ele tentou jogar esse conceito para Deus, né? Então eu posso dizer que Deus é o infinito? E aí ele já tomou o primeiro tapa, digamos assim, né? Acho que eu imagino ele assim, mas como assim, né? Porque, gente, isso são perguntas que a gente tem o tempo todo. Ou se não tem, já vai ter na vida. Entendi. Então, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens. Ou seja, nem infinito a gente sabe direito o que é. Verdade. Então é pra gente também refletir, né? A gente sabe até um ponto das coisas, a gente não sabe tudo. Isso que muitas informações já foram reveladas pra gente, né, Carol? Mas até pelo nosso nível de evolução, nosso nível de compreensão, não tem como. Imagina se na época de Jesus já viessem todas essas informações. Não ia dar certo. Não ia chegar onde a gente está hoje, o cristianismo em geral. Essa mensagem não ia avançar. E a gente vê, né? A cada época, ali no seu momento. Veio Jesus, ele trouxe tudo que trouxe, os ensinamentos maravilhosos do Cristo. Sim. E mesmo assim a gente tem... Olha, a gente está em 2025, né? Depois de Cristo. Olha o quanto que a gente ainda tem para aprender, né? Então, por isso que quando a gente começa a estudar, assim, acho muito bacana isso no Espiritismo, né? A gente começa a estudar, a gente vai vendo que a gente tem muito que ainda entender, né? Nem tudo a gente quer saber explicar, não vai. Né? Isso é uma humildade que a gente vai desenvolvendo, né? Então, Com o tempo, né? Isso. E até, para quem está entrando agora, contextualizando, a gente está, pessoal, entrando um pouco no livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, para a gente contextualizar, discutir um pouco. Isso. E quem tiver diferentes opiniões, tiver pontos que quererem trazer aqui nos comentários, vai ser de grande valia para a gente, para nossa discussão, né, Carol? Isso aí, podem ir mandando, gente. Fiquem à vontade. Perfeito, a gente já definiu o que é Deus, né? Ok. Se Deus é infinito, ficou claro que a gente não consegue definir dessa forma por limitação da nossa linguagem. E aqui tem até um comentário de Kardec, né? Ó, vamos até ler esse comentário. Sobre essa pergunta se Deus é infinito, né? Ele falou que Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito em si ele é uma abstração. Então, você dizer que Deus é o infinito é você tornar um atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra, que também não é. Então, acho que ele foi bem incisivo sobre essa resposta, né? Infinito é uma abstração. Isso mesmo. E agora, na pergunta 4, pessoal, a gente vai entrar um pouco nas provas da existência de Deus. Olha só tema interessante, né? Eu adoro. Provas da existência de Deus. Então, pra gente entender um pouquinho, né? Se a gente tem dúvidas, então vamos começar a compreender da onde, né? Eu acho que é legal a gente trazer aqui, a gente vai trazer um pouco da visão da doutrina espírita sobre essas provas, mas eu acho legal também, né, Carol? A gente trazer um pouco dessa nossa vivência. As provas que a gente tem no dia a dia, né, em relação a experiências individuais de cada um tem um conceito, cada um tem uma prova da existência de Deus que vem de si mesmo, né? Que vem das vivências
Mas aqui, quando Kardec pergunta, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta foi a seguinte: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão os responderá. Então aqui ele traz um comentário que para crer em Deus, basta a gente lançar os olhos sobre as criações dele. O universo existe, logo tem uma causa. E duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então aqui tem até um exemplo, Carol, que me marcou bastante. Não me recordo de qual leitura exatamente, mas que era o seguinte: se você colocar todos os ingredientes, a farinha, colocar o ovo, colocar a manteiga dentro da pia para fazer um bolo e deixar ele parado, não vai acontecer nada. Legal. O bolo não vai ser feito. Não. É necessário que uma inteligência vai unir os ingredientes, mexer para surgir um efeito. Então aqui um pouco dessa resposta deles entra nesse caminho, né? De olhar que não tem como você ter uma consequência inteligente sem uma causa inteligente. Sem uma causa inteligente, senão vem do nada. Mas que uma coisa inteligente vir do nada, tudo organizado, tudo bem formulado, vir do nada, então não existe. Nada é nada, né? Então é muito bacana, eu gostei dessa A analogia, ela fica bem clara pra gente. O bolo não vai se fazer sozinho, né? E até, acho que eu consegui ver aqui, o Rafael perguntou qual a religião. A gente está discutindo um pouco o olhar espírita, Rafael. No caso, o livro dos espíritos. Isso. Então, essa pergunta ela é bem interessante, né, Carol? Total, não, ele já traz isso, né? Ali, ó, num axioma que aplicais às vossas ciências. Então é só a gente olhar para a natureza, por exemplo. A gente vê a assinatura, né, do Criador. Tudo ali perfeitinho, tudo em ordem, tudo organizado. Então a ciência já traz isso pra gente. Se a gente for pegar assim a fundo e vendo a ciência, tem toda uma organização. Isso é verdade. Na anatomia do corpo humano, na natureza mesmo. É muito perfeito, né? Gente, E é um exemplo também probabilístico, eu não vou me lembrar agora a fonte, depois a gente pode pegar o pessoal. Mas é que é mais fácil passar um furacão numa lata velha e esse furacão unir as peças e sair um jatinho do que ter sido criado por acaso aí a humanidade, o nosso DNA mesmo. Ele é tão complexo, é uma sequência tão perfeita ali de genes, de implicações que quando você até mesmo entra nesse ramo da ciência, né, você vê que é impossível ser pelo acaso. Né? Você começa a estudar cada coisinha pequena, mas que ela é pequena, mas é que ela tá ali complementando a engrenagem de tudo, entendeu? Sem aquela peça não roda a engrenagem, não vai. Então tudo vai perfeitamente em sintonia. Então a gente percebe muito isso. Então os espíritos eles já são claros. Veja a vossa ciência. Então olhem para o que vocês têm agora na Terra. Estudem, compreendam que tudo está bem organizado. O universo ele não está desorganizado. Você vê as próprias leis da física, por exemplo, né? É muito bem estruturado para a gente falar que é algo por acaso. A evolução das espécies, eu acho que é até legal depois a gente... É um tema legal para a gente trazer pro pessoal depois, hein? Da evolução do espírito dentro das espécies, porque o espiritismo, esse é um ponto que, desde novo, ele me fascinou, que ele casa muito com o que a ciência diz. Evolução das espécies, a evolução do espírito, no caso, a matéria, a energia. Eu enxergo que, assim, a própria física, ela traz pra gente conceitos de frequência, né? De frequência de luz. Tem um tipo de luz que a gente enxerga, tem um tipo de luz que a gente não enxerga. E eu acho que isso se aplica muito também ao plano espiritual, né, Carol? Com certeza, não, a gente tem, né? Eu acho muito bacana isso mesmo, né? A ciência e a religião, elas estão aqui, ó, juntas. E o espiritismo, ele traz isso muito claro. A gente tem que ter o raciocínio lógico para a gente compreender também a questão espiritual. Assim como a gente tem na questão material, entender a questão espiritual. Então, realmente, questões da ciência, a gente consegue encaixar no espiritismo, que a gente vê que o porquê também. Tanto que eles usam até muitos exemplos, né, dentro disso. Então,
O exemplo lá dos cristais de água, né? Que se alinham com a vibração da nossa fala. O exemplo da planta também, para quem já viu, né? Você colocar uma música clássica para a planta e para uma outra planta você só fala a palavra de baixo calão. Isso é muito legal. Tem alguns estudos que falam sobre o efeito também da música, que também é uma vibração na música dentro no nosso corpo, o que acontece. Então, tipo, cura também, né? Cura, sabe? É aquela questão de vibração que a física já traz, só que o espiritismo ele explica da outra forma, né? E eu não tenho dúvida que em breve essas duas frentes vão se unir 100%, né? O espiritismo geralmente ele já tá falando, ó, não adianta seguir sem um sem outro, né? Então segue os dois juntos que... Eu acho que um exemplo claro disso também, Carol, antes da gente voltar aqui para as perguntas, é a pesquisa, não sei se foi da USP, mais recente, mostrando uma diferença de genes dentro de médiums. Ah, sim, nossa, verdade. A gente já começa a ver que pontos que o próprio Livro dos Espíritos, outras obras espíritas já vieram trazendo no passado, hoje a ciência vem confirmando, e a tendência é de continuar assim, pessoal. Tendência de cada vez mais conceitos, vida fora de outros planetas. Outro tema que dava uma live só disso aqui, pessoal, né? Só assim a gente já tem essa ideia, né? Eu acho bacana esse assunto porque há muitas moradas na casa do Pai. Cristo já deu a dica, né? Já deram a dica pra gente. Ele deixou ali um spoiler, né? Ele deixou. A gente que não entendeu de novo. É assim mesmo. Então a gente não entendeu, mas realmente eu acho muito bacana porque aí a ciência vai descobrindo as coisas e aí você volta lá no espiritismo, você olha, tá encaixando. Vai batendo, né? Então esse é lindo, é algo também que me encanta muito. E eu acho que, voltando agora aqui para essa prova da existência de Deus, eu acho que o que você disse, Carol, que concordo 100%, questão da natureza. Com certeza. Quando a gente começa a olhar para a natureza, a perfeição, a beleza da obra divina, fica assim, não tem como se falar que aquilo surgiu pela acaso. Gente, não dá. Acho que quem estuda aí ciências biológicas, né, gosta bastante. Verdade. Também tem muito, porque assim, ciências biológicas ela estuda bem a natureza, né? Então, né, quem estuda já tem mais voz de fala para poder comentar. Mas essa questão realmente, você começa a estudar, gente, você vê tudo perfeito, tudo organizado, tem uma inteligência atrás daquilo para permitir que aquilo tudo aconteça da forma que acontece. Sem dúvida. E até vamos instigar o pessoal a colocar aqui nos comentários onde vocês enxergam uma prova da existência de Deus, pessoal. Vamos ver o que o pessoal fala. Vou ficar curiosa agora. O bom é que tá dando para ver um pouquinho por aqui também, ó. Senão o pessoal vai mandando aqui pra gente. Aqui, ó. Lá. Perguntaram pra gente aqui um pouco sobre o assunto, né? Só reforçando então, pessoal, o que a gente está fazendo hoje, a gente está entrando um pouco no Livro dos Espíritos, para levantar um pouco das perguntas e respostas que Allan Kardec teve com espíritos de luz em 1857, acho que por aí, né? Por aí, não vou me recordar agora. Faz um tempinho. Um tempinho, sim. Mas... Só que é totalmente atual, né, Carol? Não, totalmente. Não sai, assim, da atualidade. Continua sendo atual. Então, é basicamente isso. Então, a gente vai começar a trazer para conversar um pouquinho com vocês, né? Entender um pouquinho da onde que a gente está tirando tudo isso. Todas aquelas bases daqueles vídeos, né? Exato. No TikTok, da onde que estamos tirando. Tem uma base, o Espiritismo traz, Allan Kardec traz nas obras básicas dele, a gente poder estudar e entender. Então esse aqui é o Livro dos Espíritos e estamos vendo as perguntinhas que ele fez. Bom, tem bastante pergunta bacana para fazer, pessoal. Nossa, gente, tem muito. Diz que a gente está no primeiro capítulo. E já começou assim. Olha só, que maravilha. E a próxima pergunta, ela gera uma reflexão interessante, hein, pessoal? Que consequência, Allan Kardec perguntou, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Antes de trazer a resposta, só contextualizando, explicando um pouco também essa pergunta, em todas as sociedades, em todas as épocas da humanidade, a gente observa, pela história mesmo, um culto a um ser divino, ou a seres divinos, né, Carol? É como se fosse algo intrínseco do pessoal. Todas as culturas, elas
buscam instintivamente um apelo espiritual, um apelo religioso para justificar e entender a vivência aqui dentro. Né? Para algo maior, né? Algo que talvez está acima deles. Então, eles sempre voltaram o olhar para isso, dentro dos rituais, religiões. Então, se você for, de novo, se você for estudar a humanidade, isso é verdade. Né? De novo, estudar ciência, tá? Se for estudar lá, você vai ver alguns povos, vários povos, né, antigamente, já olhavam com essa perspectiva. Então, daí a gente já pode ir tirando essa essência, né? O que está dentro da gente. Então, às vezes, antes mesmo de Jesus vir para cá, você vê maias, astecas, a gente fala dessas culturas, sempre teve um culto. Por mais que diferente, né? Grécia Antiga, os deuses, né? Os deuses. O Egito em si, o Egito é outro tópico que a gente pode trazer pro pessoal, hein? Os egípcios, eles tinham muito essa questão, né, da espiritualidade bem forte neles, é bem bacana. Não é por acaso, né, pessoal, as obras que a gente vê dentro dessa sociedade egípcia, que até hoje intrigam os engenheiros mais estudados, porque são obras enormes, com recursos limitados da época, e é claro que existe uma explicação espiritual por trás dessa inteligência, né, Carol? Com certeza. Que eu até peço para os organizadores aí do Novos Mensageiros, ou dos integrantes aí, que possam ir anotando esses tópicos que a gente vai falando aqui, porque tem bastante tema para live pra gente trazer. A gente falou de vidas em outros planetas, a gente falou da sociedade egípcia. Teve um outro ponto aí, espero que o pessoal ajudem a gente, né? E vamos trazendo aqui nos comentários também. Novas ideias, novos temas, né? Temas que vocês talvez tenham dúvidas também podem mandar. Que aí a gente vai arrumar, pesquisar. Sem dúvidas. Então, voltando aqui à pergunta. Agora que a gente está contextualizado, né? Ele pergunta, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta foi a seguinte, que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Eu não me recordo nas aulas de história de conhecer uma sociedade 100% ateísta, por exemplo. Não tinha. Muito difícil, assim. Muito eu também não lembro, não. Que, assim, por essência já trouxe isso, né? Lembrando da história que faz não tempinho. Quem gosta de história aí... pode nos ajudar. Tem bastante coisa interessante, mas antes até de refletir nessa mensagem, eu acho que é legal a gente entrar nesse tema, que o Espiritismo ele abraça, independente da religião da pessoa, independente. Né? Vale muito mais um ateu que é respeitoso, um ateu que faz o bem ao seu semelhante, do que o religioso hipócrita. Isso é uma frase do Divaldo essa, né? Gente, eu acho muito bacana isso. Porque o Espiritismo, ele traz luz àquilo. Então, não importa se você é de outra religião. Mas, assim, é aquela questão, é o acolhimento, né? É aquele carinho, é aquele esclarecimento. Que muitas vezes, eu me sinto revoltado porque aconteceu alguma coisa comigo que eu não sei explicar e talvez outras eu não vão saber explicar. Sim. Mas o Espiritismo, ele vem e olha, vem cá. Acolhe, né, Carol? Senta aqui, vamos conversar, né? Vamos explicar. Então, ele dá luz a essas questões, né? Que muitas vezes a gente tem dúvidas, são questões que a gente tem dúvida. Então, essa questão que ele traz, né? Ele devolve uma pergunta. Sim. Eles devolvem, né? Sobre... Como eles são, né, Carol? Gente, a forma como eles respondem é para fazer a gente refletir de verdade. Isso é verdade. Essa questão do sentimento intuitivo. Então, eles voltam à pergunta. Que Deus existe, tá? Pois, de onde viria esse sentimento? De onde que viria, né? Se não tivesse suporte. Isso que eles estão falando, né? Da onde? Se é intuitivo, da onde que tá vindo? Do nada? A gente volta naquela questão. Do nada não é? Se é do nada, não existe. Isso é verdade. Se tá sentindo, significa que existe. Então, aí a gente começa... entendi por que ele organizou desse jeito as perguntas, então. Ele foi cirúrgico, né? Ele foi cirúrgico. Eu acho que até nas próximas lives, eu enxergo que
pode ser interessante a gente retomar algum desses tópicos antes de aprofundar, fazer uma revisão, porque tem muita coisa interessante aqui. Esse sentimento que a gente falou agora, né, do respeito a diferentes religiões, o respeito à decisão de cada um, de sentir a vontade como uma crença, né? Mas que o convite, ele está feito para todos, de até mesmo precisando conversar, precisando entender, tá com bastante dúvida, tá passando por uma situação complicada. Nós agora temos um time de pessoas que vão auxiliar vocês com isso, com essas conversas. Então, no que tiver ao nosso alcance, né, Carol? Que a gente conseguir trazer o espiritismo para vocês, a gente está aqui. E ó, teve uma resposta aqui da Luísa, vamos ver. Quando a gente perguntou das provas da existência, né? Ela falou, se você parar para prestar atenção, tudo, né? Por mínimo que seja, nós conseguimos ver Deus. Isso é verdade, né, Luísa? Nossa, verdade. A gente enxerga em tudo. Em tudo. Na natureza, no dia a dia, em situações que assim a gente está desacreditado, acontece alguma coisa. Até as questões mais complexas que a gente às vezes desanima, às vezes é para mostrar alguma coisa que a gente não está percebendo. Até isso, né? Então, realmente, o tempo todo a gente está tendo essa prova da existência de Deus. Basta a gente olhar. É o que a gente fala, né? Os momentos mais difíceis, mais turbulentos são os momentos que a gente mais aprende, né? Com certeza. São momentos que, assim, a gente pode não entender agora por que está acontecendo comigo. Mas, sem dúvidas, existe uma explicação espiritual, às vezes de uma vida passada, algum acontecimento. E, às vezes, a gente mesmo pede isso, né, Carol? Para passar por essas oportunidades para que a gente possa melhorar, quitar esse débito do passado. Geralmente, a gente pede nas preces, né? Pra gente ter mais paciência. Se você anda pedindo paciência, a paciência não vai vir pronta. Isso é verdade. Se a gente não tem a paciência, significa que a gente tem que desenvolver a paciência. Como que a gente vai desenvolver a paciência? Chegando de bandeja? Provas, né? Aí a gente vê. Acontece uma situação aqui que a gente... Vamos lá, continuar. Às vezes a gente se descadela um pouco, né? E isso é verdade, é um teste que eu fiz esse teste, imagino que você também, Carol, e todo mundo está convidado para fazer esse teste. Quando quiser aprender algum ponto, né, por exemplo, olha, eu errei nisso hoje, eu sei que eu podia ter sido mais paciente. Se você, na hora de dormir, faz uma oração e pede uma oportunidade de mostrar que você aprendeu, se não é no dia seguinte, é a mesma semana que vem uma oportunidade, um desafio que a gente aprende bastante. Então, o tempo todo. É a forma, né, da espiritualidade, de Deus trazer esse nosso aprendizado é por meio das dificuldades, né? O pai, ele vai ensinar na experiência. Ele vai ensinar primeiro conversando com o seu filho, para depois chegar lá e na hora que o filho tiver naquele momento ele usar aquilo, né? Então... É isso mesmo. Então, assim, em relação a essa pergunta, bastante reflexão, né, Carol? Muito, imagina. Eu já tô achando que não vai dar para fazer 10 de cada capítulo. Eu acho que não. Pelo nosso tempo aqui. Mas que bom, né? Mas que bom, que bom. Isso é muito bom. Significa que a inspiração tá vindo e a gente tá pegando. É isso mesmo. A gente tá aqui, ó. Fisgando, né? Espiritualidade. É isso. Aqui nós estamos em dois, né, gravando, né, Carol? Mas não tenho dúvida da espiritualidade que está aqui junto com a gente. Não, a equipe é enorme. A gente tem o apoio deles direto. Assessoria, né? A assessoria é direta, tem que ser direta. Olha só, que maravilha. Então, pessoal, a resposta dessa pergunta é voltada para de onde vem esse sentimento, né? Dessas sociedades em relação à crença em algo superior. Vem da existência de Deus. E quando Jesus traz para a gente essa visão de um único Deus, do Pai, dessa nossa busca por evolução mesmo, ele centraliza esse pensamento para que a gente possa avançar com esse estudo religioso, mas também um estudo espiritual, né, Carol? Não só apegado a uma religião, mas a espiritualidade é um de nós. Espiritualidade, moral também. Bastante coisa. Muito, assim, é muito profundo, né? Vamos para a próxima pergunta então, pessoal. Ó, isso é uma pergunta 4, vamos para a pergunta 5. 5. Que consequência se pode tirar do sentimento... É a 6, né? É a 6, ó. A gente já ia responder de novo. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus, olha só, não seria fruto da educação e das ideias adquiridas?
Essa é uma boa pergunta, hein? É uma boa. Ele quis jogar na parede a espiritualidade e aí? E aí? Será que o pessoal não acredita em Deus por uma educação que teve desde a infância? Qual que é a opinião de vocês, pessoal? O que vocês acham? É, Porque eu já ouvi muito isso, viu? Ai, mas essa pessoa acredita porque... Já ouvi contextos, né? Ai, você acredita porque a vida toda você teve essa informação com você. A sua família sempre trouxe isso pra você. E isso com outras religiões. E aquele que o pai e a mãe não entregou isso, talvez? Da onde? Então é uma boa pergunta. Ele foi muito esperto. Mas os espíritos, eles respondem são bons, né? realistas. Vamos ver a resposta dos espíritos então, pessoal. Novamente a pergunta, né? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação, das ideias adquiridas? Eles respondem, se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Seco, né, pessoal? Gente, eles responderam com uma outra pergunta pra gente refletir. E eles são irônicos, né? Foi uma pergunta mesmo que eles finalizaram. Foi pergunta. Por que os selvagens teriam esse sentimento? Quem que educou esses selvagens, né, Carol? Quem que trouxe essa informação pra eles? Acho que entra naquela pergunta do ovo ou a galinha, né? Não é? Se eles têm essa visão de um superior, de Deus, quem que educou eles? E aí, como que fica essa história? E será que em todas as sociedades, assim, estatisticamente era pra gente ter uma sociedade que não teve esse olhar, né, Carol? Se for parar pra ver. Quantidade de sociedades, quantidade de épocas que a humanidade passou. Mas até mesmo, eu não sou muito boa de história, tá, gente? Então, se eu errar, por favor, me corrija. Até mesmo Estamos todos aprendendo, pessoal. nessa questão da evolução do homem, até antigamente, se você for ver os desenhos que eles faziam nas cavernas, os historiadores trazem muito pra gente. E se for ver, eles estão cultuando alguém. Isso é verdade. E na época, se você for ver, eles estavam caçando pra sobreviver e correndo pra não ser caça. Não tinham nenhuma linguagem definida, né? Uma gramática. E nos desenhos, então, Carol, já mostravam um culto, né? Já. A algo superior. Então eles já... Mataram, né? A dúvida do Kardec. Gente, eles são muito diretos. Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento de cultuar algo, né? Aí o Kardec vem depois. É mais um comentário do Kardec, né, Carol? Quer ler? Fica à vontade. Pode ler. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Olha só. Se ele fosse só um ensino, não seria universal, né? Não teria tantas culturas que já tinham essa noção de um ser superior. Matou, Ponto. né? Ponto. Ai, gente, eu adoro. Acho que Eu amo estudar espiritismo por causa disso. ficou bem claro, né? Ficou. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Como que a gente está de horário, Carol? Vamos ver. 8h20? Isso, vamos lá. A gente começou... Acho que foi 7h30, em ponto, né? Olha só, eu acho que a gente pode já encaminhar para um fechamento das perguntas. Acho que já. Porque tem muito assunto para a gente trazer nas próximas. Sim. Talvez no próximo a gente pode começar com as primeiras perguntas do próximo capítulo e depois que a gente fizer esses 4 a gente retomar onde a gente parou. Perfeito. Pode ser, né? A gente faz uma revisãozinha, né? Pra quem tá entrando agora, a gente vai fazer pelo menos acho que uma horinha, mais ou menos, né? Sim. Porque senão a gente fica aqui até amanhã que a gente não percebe. Isso é verdade. Como passou rápido, né? Esse Passou tempo. muito rápido. Olha só. Tá 8h21 já. A gente começou 7B, mas não parece? Não parece mesmo, né? Quando a gente olha, tu vê, quando a gente começa a estudar, a gente Vai fluindo, né? vai fluindo que a gente não repara. Acho que deram um oi ali, ó. Deram. Oi, Yasmin, seja bem-vinda. Mas é isso, pessoal. A gente vai começar
a fazer esses testes, né, de vir com vocês aqui, explicar um pouquinho mais o espiritismo. E acredito que aqui a gente consegue ficar mais próximo de vocês de alguma forma, né? Então... E sem dúvidas, aqui a gente finalizando, pessoal, a gente tem bastante conteúdo já postado que vocês podem ir acompanhando, vão comentando para a gente ir crescendo também, chegando para mais pessoas. E sem dúvida vocês vão contribuir muito para que a gente possa trazer mais conteúdos relevantes, dúvidas que vocês têm. Então, vamos passar para a última pergunta, né, Carol? Vamos lá? Vai. Então, vamos lá. Vamos ver se essa espiritualidade ela também é seca com Kardec, né? Da mesma forma que ele era descrente, né? Eles retribuíram, né? Sendo bem diretos, mas vamos lá. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Essa é boa. Gente, as perguntas do Kardec tinham raciocínio. E isso eu reparo muito. Quando você para ver, estudar as perguntas que ele faz, as perguntas que ele fazia tinham as respostas perfeitas, mas porque ele formulava essas perguntas. Então não era qualquer pergunta, de qualquer jeito, de qualquer forma. Sim. Ele criava um raciocínio e automaticamente os espíritos vinham com um outro raciocínio mais profundo sobre aquilo. Então até nisso a gente precisa prestar atenção, porque se a gente faz uma pergunta assim, sem ter esse cuidado, a gente vai ter uma resposta parecida. Né, na mesma linha, então ele tomou muito cuidado com isso. Até por isso é interessante a gente refletir na pergunta, né? Porque a pergunta é uma pergunta complexa, né, Carol? É uma pergunta complexa. A gente vê assim, a pergunta, às vezes a gente não entende de primeira. A gente tem que repetir e olha que a gente já vem fazendo esse estudo dentro da doutrina, por isso eu acho que é legal a gente quebrar, né? Poder-se-ia, né? Vamos até simplificar, poderia, né? Encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas. É como se ele estivesse cavucando, né? Tentando encontrar na matéria, se é possível, dentro da matéria, a gente achar essa assinatura, talvez? De Deus. Gente, para quem está entrando agora, essa causa primeira de todas as coisas é da primeira pergunta que o Kardec faz. Ele faz, que é Deus? Aí eles vêm, é a causa primeira de todas as coisas. Então, sempre quando ele colocar nas perguntas causa primeira da formação das coisas, ele está se referindo a Deus. Não sei se deu para entender, que acho que isso mesmo. Não pegou o comecinho. É bom dar esse contexto para voltar, para quem não pegou a primeira pergunta. É isso mesmo, porque até só trazendo a resposta completa para o pessoal da primeira pergunta, pequenininho, né? Foi respondido, pessoal, que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é isso que a Carol falou, essa causa primária, que ele está se referindo a Deus, realmente, né? Então vamos lá para a resposta, né? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então ele comenta que atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, em si mesmas, um efeito que deve ter uma causa. Então, o Kardec ele tentou entender se na matéria dava para você entender a causa, né? Se ali você tinha a origem. Isso. E a espiritualidade ela explicou que você não pode tomar o efeito, a consequência como a causa. Como a causa, porque não faz sentido. Que a matéria ela existe por causa dessa criação, né? Não o contrário. Não o oposto. Olha só. Então, gente... Eu acho que é uma boa forma da gente encerrar com essa reflexão, né, Carol? Um outro tópico aí, pessoal do Novos Mensageiros, para ir anotando, em relação à causa da matéria, né? Acho que essa parte da física, eu acho que até vendo aqui nesse final, né? Vendo aqui os comentários, pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês queriam trazer pra gente? Eu vi aqui que o Rafael perguntou pra gente qual a religião. Espiritismo, Rafael. Mais voltado para esse olhar do Livro dos Espíritos hoje, né? Mas no próximo encontro a gente pode até trazer outras obras também, né, Carol? Não ficar limitado a isso. Meus sentimentos para o Cleitinho, mencionou que o cachorro acabou falecendo, né? Eu acho que até olhando para esse olhar do plano espiritual, ele traz muito conforto, né, Carol? Sim. A gente entender que não é o fim, que sempre tem uma continuidade. Lógico, né? A gente vai sentir, mesmo sabendo da realidade espiritual. Então a gente vai sentir, o Espiritismo ele vai explicar pra gente, mas ele não vai anular o fato de que a gente vai sentir a saudade, de que a gente vai
né, se sentir triste pela nosso querido, Sim. né, nossos queridos irem, mas ele esclarece e conforta dessa forma. Então é isso que é bacana, sabe? Então... E não invalida os nossos sentimentos, né, Carol? Não. De tristeza, de saudade, porque isso fica É mesmo. totalmente compreensível, né? E na realidade traz um conforto pra gente entender onde que a gente tá, que a gente tá aqui pra aprender, que existe um pós, né? Com Pós-vida. certeza. Então, eu acho que essa é uma excelente forma aí da gente finalizar com o pessoal. Quero agradecer, viu, Carol? Eu não tô acostumada com as câmeras, tá, gente? Então me desculpe. A Carol, nova integrante do nosso projeto, é uma grande alegria, pessoal, ter ela junto com a Ele já gente. tá mais acostumado, eu ainda não. Acha, todos estamos aprendendo, né? É. E a Carol, ela entrou no projeto com esse objetivo também de trazer essa base, né, Carol? Auxiliar a gente com esses temas. Então, só tenho a agradecer, viu, Carol? Eu vejo que muitas pessoas têm muita dúvida sobre o espiritismo, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque o espiritismo ele tem uma base específica. E aí, às vezes, a gente confunde algumas coisas que não fazem parte do espiritismo. Então, essa parte de esclarecimento é muito bacana por causa disso, né? Então, tô aqui porque precisar. Perfeito, Né? Muito obrigado. E só respondendo aqui o último comentário também, isso é extremamente importante, Rafael. Ter diferentes ideologias, diferentes pensamentos. O que seria de nós se a gente pensasse a mesma coisa, né, Se Carol? fosse todo mundo igual, mesmo pensamento. Mesmo pensamento, eu acho que essa diversidade que faz a gente crescer como humanidade, né? Sabe o que eu acho legal nos estudos? Quando a gente começa a estudar o espiritismo, principalmente em grupos, né? Aqui na casa a gente tem muitos estudos em grupos sobre essas bases que a gente está vendo, né? Tudo do Allan Kardec para iniciar, para depois a gente ir para outras obras mais complexas, né? Que trazem outras questões. Mas eu acho bacana porque às vezes tem gente que não acredita e entra para conhecer e a gente aprende com os outros também. Com as dúvidas, né? Com as dúvidas. Essas dúvidas, essas diferentes visões, eu acho que até para a gente finalizar olhando para esse olhar de aceitação, de compreensão, de respeito com diferentes religiões, né? Eu acho que é muito desse olhar de entender que cada religião fala uma coisa diferente, mas que a essência é amar o próximo, né? Amar o nosso semelhante. Então, os termos que são utilizados, até se a gente utilizou alguns termos que vocês não estão familiarizados, isso não importa, né, Carol? Se tiver dúvida, pergunta. Acabou a live aqui, eu não tive coragem de perguntar aqui nos comentários, manda mensagem pra Exatamente, gente. mandar no nosso direct, né? A gente responde. A gente está aprendendo a utilizar ainda o TikTok, pessoal, então tem alguns recursos aqui da live que a gente ainda está descobrindo. Então tenha um pouco de paciência aí com a gente também. Mas eu quero agradecer aqui, junto com a Carol, pela presença de todos. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. E o objetivo aí, talvez na semana que vem a gente voltar com outra live, né, Carol? Isso que assim seja, né? Que assim seja. Muito obrigado, viu, pessoal? Um excelente final de semana para vocês e fiquem com Deus. Estamos juntos, se precisarem, estamos aqui. Podem mandar mensagem. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até ver como que encerra, que nem isso a gente sabe direito. Vamos lá. Eu acho que é o botão aqui de... terminar.